Boa noite. Boa noite. Estou vendo que vocês começaram o ano de 2026 com energia, né? Nós estamos iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade de trabalho. Hoje nós teremos aqui o nosso companheiro Paulo José de Souza, Paulinho, que vai fazer a palestra para nós sobre o tema Vidas Sucessivas. E então nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo, né? Então, desde já, agradecemos a presença de cada um de vocês por estar conosco aqui nessa noite. Agradecemos os nossos irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e que assim possamos ter essa semana, uma semana de muita luz, de muita paz, e que Jesus possa nos abençoar a todos, fortalecendo assim os nossos corações para que a gente possa ter essa semana bem tranquila. Então nós vamos iniciar com esse sentimento de gratidão, rogando a Jesus que pacifique cada coração que vem conosco nesta noite, sejam eles encarnados ou desencarnados, que possamos, sobre essa ação benfeitora, a qual o Cristo realiza sobre nós, possamos assim permanecer convictos e de pensamentos elevados ao nosso mestre e amigo, o divino cantor, para que ele possa assim nos conduzir aos bons caminhos. Rogo-te, Jesus, a inspiração necessária ao nosso companheiro Paulo José de Souza, para que em seu trabalho da noite ele possa alcançar os objetivos que propõe. Que nessa ação do conhecimento e do entendimento possamos nós, igual parte, absorver o melhor, como sementes que caem neste solo bendito de nossa intimidade. Obrigado, Jesus, que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Paulinho, com você. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Cristo seja conosco. Minha saudação se estende a todos aqueles que posteriormente vão acompanhar esse estudo desta noite através das redes sociais. E esse é o momento, como sempre nós temos aqui em nossa casa, momentos de estudos da doutrina espírita. O Nilson já falou, o nosso tema de hoje é Vidas Sucessivas e Mundos Habitados. Então, é assunto assim que nos interessa, porque nós estamos, todos nós, numa dessas vidas sucessivas. Porque vidas sucessivas, aí está expresso o princípio, né, das reencarnações, que é uma das leis divinas. Então, e é um princípio básico da doutrina espírita. Só que essa ideia das vidas sucessivas não é uma criação da doutrina espírita. Ela é antiga, bem antes, lá, acho que 6.000 anos já atrás já tinha, né, essas ideias. Lá na Grécia, com Platão, Pitágoras, na Índia, no hinduísmo, no budismo, já mais recente. O hinduísmo é bem antigo, o budismo já é mais recente, né? Mais recente, mas bem antigo também, em torno de 450, 500 anos antes de Cristo. Então, essas religiões já falavam da reencarnação, ou das vidas sucessivas. Esse é um assunto que muita gente não entende, ou fica, mas eu vou nascer de novo, como que fica? Até às vezes entre os espíritas. Então o corpo é uma vestimenta desse espírito.
a gente usa ele um tempo, ele se desgasta, morre. Quando o corpo morre, a alma volta para a vida espiritual e permanece lá um tempo mais ou menos longo. Há casos de reencarnações quase que imediatas, mas são exceções. E aí, quando ele volta, há a formação para ele de um novo corpo. Então é o mesmo espírito, um novo corpo. E o espírito vai ficar nessa idas e vindas, né, até alcançar todos os valores, até desenvolver a sua intelectualidade, desenvolver os princípios de amor que já está em germe, né, na sua intimidade, até ele conhecer tudo das leis da natureza. Vocês imaginem quantos nascimentos nós não precisaremos para a gente aprender tudo que a Terra pode nos oferecer. É muito conhecimento, são muitas virtudes a serem desenvolvidas. Então, as vidas sucessivas são muito numerosas sempre. Essa questão do esquecimento do passado é uma das coisas que às vezes inquietam os espíritos ou aqueles que são contrários a essa ideia, falam sobre isso. Mas de que adianta nascer de novo se eu não lembro de nada? Como é que eu vou pagar uma conta de coisa que eu nem lembro, nem sei se realmente foi eu que fiz essa conta? Há sim, senhor, um esquecimento do passado. Mas esse esquecimento não é total. Porque, embora sem lembrar detalhes das nossas vidas, nós trazemos, através de ideias inatas, habilidades e conhecimentos que se manifestam assim quase que automaticamente. São conquistas do espírito, embora ele não se recorde, aquilo está com ele. Um dia eu vi uma entrevista de uma das duplas sertanejas mais famosas, assim, uma das mais famosas no Brasil, que é o Chitãozinho. E eles comentavam que eles eram crianças e viam lá o pai dele, alguns amigos que chegavam e cantavam, tocavam ali, os dois ficavam observando. E observando, um dia eles combinaram, vamos cantar também. E eles pegaram o violão e, pelo que eles ouviram, ele dedilhando o violão, eles perceberam que eles tinham muita facilidade para aquilo. E começaram, de fato, uma carreira, meninos ainda. Mas eles aprenderam porque eles viram. Ora, a gente pode colocar milhares de crianças observando pessoas cantarem, tocar violão. Vamos ver quantas fazem sucesso e alcançam tanta harmonia na voz para cantar, para expressar as notas. Isso é uma das situações, mas tem muitas outras. Quantas pessoas entram numa profissão e parece que ele chega, ele não conhece nada, de repente ele se integra naquela profissão e parece que ele já viveu aquilo muitas vezes e rapidamente ele se desenvolve, atinge assim, a excelência na profissão, às vezes até muito jovem, enquanto que outros entram ali, aprendem com as mesmas pessoas, vivem no mesmo meio, mas como estão iniciando nessa atividade que é nova para eles como espíritos, ele vai devagarinho aprendendo, sem alcançar nessa existência a excelência naquela profissão. Embora, dependendo do esforço dele, ele pode chegar a ser um bom profissional, mas ele não vai ser um expert assim rapidamente como outros atingem essa excelência. Então, as vidas sucessivas nos mostram assim, nos dá a entender como que tem gente que traz isso.
Falando sobre música ainda, quando eu era jovem, tinha um senhor que andava pela rua com um violãozinho e eles perguntaram, você sabe tal música? Você sabe? Ele falou assim, que jeito que é? Aí a pessoa cantava lá e começava a procurar no violão dele e ele achava, ele pegava o ritmo e as pessoas cantavam ali, ele nunca tinha ouvido falar às vezes daquela música, mas ele trazia alguma coisa com ele, que dava a ele uma clarividência sobre a música. Outras crianças apresentam, por exemplo, conhecimentos. A gente vê isso em casa, de repente se manifestam. Crianças assim, rapidamente aprendem coisas. Outras já são mais reticentes, já não aprendem tão rápido. Então, essas ideias inatas, essas habilidades que se manifestam, são o que o Espírito traz. Ele não se lembra quem foi, mas a habilidade, o conhecimento está com ele. E o fato da gente não lembrar uma dívida, um erro que a gente tenha cometido, isso não exime a gente de ter que acertar isso. Aliás, aqui na nossa vida material, se as pessoas não precisassem pagar as dívidas que esqueceram, olha, ia ter muita gente que ia ficar sem receber. Porque coisa fácil é a gente esquecer, né, as dívidas que tem. O que a gente tem para receber, não, isso aí fica muito bem vivo. Tirando a brincadeira fora, essa questão das vidas sucessivas nos ajuda também a entender, ela dá um sentido, um significado para a lei divina. Porque sem essas vidas sucessivas, as coisas e o mundo material, as pessoas, as diferenças, ficariam assim sem uma explicação se a gente fosse aceitar que Deus é justo. Porque há crianças que nascem com problemas graves, desencarnam ou morre o corpo, meninos ainda sem passarem por nenhum momento de mais alegria, de maior felicidade, sofrimentos constantes. Outros nascem, vivem bastante, mas com grandes limitações. Ao passo que às vezes um irmão que nasceu ali, herdou a mesma herança genética, teve a mesma educação, apresenta-se às vezes belo, inteligente, com facilidades para se conduzir na vida. Aí se olha aquele quadro e diz, mas que injustiça é essa? Agora, se houvesse só uma existência, o que falar, por exemplo, de doenças graves, enquanto que outros são muito saudáveis? Então, essas situações, sem essas vidas sucessivas, ficariam sem explicação e seria difícil aceitar a justiça divina. Agora, sabendo que o Espírito passa por diversas experiências, aí fica mais fácil. Porque quando a gente está na Terra, a gente acha assim, que o importante, o que importa mesmo, é essa vida material. Mas não é bem assim. A vida normal, o que importa mesmo é a vida espiritual. A vida material é um meio. Então quem vem numa situação saudável, inteligente, com facilidades, vem para desenvolver uma série de tarefas que vão ajudá-lo no progresso. Um outro que venha com dificuldades, com limitações, com doenças, também vem com vistas ao progresso espiritual, mas eles precisam dessas experiências limitantes ou que lhes causam um pouco mais de dor, exatamente porque precisam dessas lições, ou por não terem valorizado no passado, ou porque eles querem, apesar de virem numa situação complexa, eles querem testemunhar paciência para outros. É por isso que a gente nunca pode julgar as pessoas, falar, isso aí veio
só com um braço. O que será que ele fez com o outro braço na vida passada? Ó, essas indagações não precisam nem surgir na nossa vida. Primeiro, porque a gente não vai ter resposta sobre ela. Qualquer coisa que a gente ouvir, que venha afirmar como verídica que ele está daquele jeito, que ele matou, que ele cortou o braço, a gente não sabe se isso é verdade. E normalmente não é. Muitos espíritos vêm em situações mais difíceis exatamente para, apesar das dificuldades que trazem, eles darem exemplos àqueles que às vezes não têm tanta disposição para viver. E aí, observando aqueles que estão vivendo em situação adversa, ainda assim, com alegria, com bom ânimo, fazendo o que é possível fazer, eles observam esse exemplo, às vezes próximos dele, e falam, mas se ele nessa situação vive dessa forma, por que eu estou me abatendo, tendo tantos recursos e tantas possibilidades? Então a gente não pode julgar. Essas coisas vão ser sabidas, descobertas só depois, na vida principal, que é a vida espiritual. Então dá sentido à justiça divina, a gente enxerga essa justiça divina, porque as vidas sucessivas nos tornam herdeiros de nós mesmos. Então aquele que se esforçou mais, que estudou mais, tem mais conhecimento. Aquele que trabalhou mais, que buscou realizar mais, tem muito mais experiências nesse rol dos conhecimentos e das realizações dele, muito mais do que aquele outro que às vezes foi mais preguiçoso, preferiu trabalhar menos, estudar menos. Então cada um herda de si mesmo. Todos os espíritos, lá no início, são criados simples e ignorantes, ou seja, sem complicação, sem conhecimento, sem defeitos. E a partir daí começa para eles a existência. As primeiras vidas deles são quase que muito semelhantes até dos animais, porque a inteligência apenas desabrocha para a vida. Mas à medida que essas vidas se sucedem, eles começam a se desenvolver. A inteligência começa a ficar mais clara, mais lúcida. Chega um momento da razão e a partir daí ele tem esse livre-arbítrio para dar um rumo bom ou ruim à sua própria existência. Então, a gente, nesses estudos, a gente pode concluir o seguinte, que se a nossa vida não está tão boa, a gente não pode ou não deve, poder até pode, mas não deve, porque é uma perda de tempo, culpar um, outro, ou até a divina providência pelas dificuldades que a gente vive. E a gente chega nesse ponto, fala, nossa, mas eu fui casar, agora eu estou perdido, essa pessoa inferniza a minha vida. Não é o outro que inferniza a vida da gente. É uma missão, uma convivência que é difícil, às vezes num período. É uma oportunidade. O que a gente acha que às vezes é uma dor, é uma coisa que nos incomoda, é exatamente o degrau para a nossa aquisição de valores maiores. E vencida às vezes essa primeira fase, nós perceberemos valores outros nas pessoas que estão com a gente. Então, nós não podemos culpar ninguém. Tem gente que às vezes até pergunta, diante de uma dor, de um sofrimento, a gente ouve isso. Não estou criticando quem fala, porque cada um expressa as suas dificuldades conforme o conhecimento que tem. Nós estamos só conversando. E todo mundo tem direito de falar o que quiser. O problema, a gente não pode, você não pode fazer isso. Poder pode fazer. Sabe? O que a gente aprende na doutrina espírita é o seguinte, tudo que você faz tem uma consequência. As coisas boas que você faz geram consequências boas.
As coisas que são negativas, que causam prejuízo, as consequências virão. Né? Então, muita gente diz assim, o que é que eu fiz para Deus para merecer isso? É lógico que vocês nunca falaram isso. Sei disso. Mas para Deus nós não fizemos nada. Nós fizemos para nós mesmos. Porque a gente aprende o seguinte, já com Jesus Cristo, né? Que a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, tudo que eu faço, eu acho que eu estou lesando alguém, prejudicando alguém. Na verdade, eu estou lesando a mim mesmo, prejudicando a mim mesmo. Porque se eu causo um prejuízo para alguém, para aquele que está sofrendo prejuízo, é uma oportunidade de crescimento, de progresso. Como eu estou infringindo uma lei aí, eu depois vou ter que devolver. Tudo que eu tirar do outro, eu vou ter que devolver. É lógico que os juros, as multas na lei divina, não são tão exorbitantes, mas elas existem. Acho que é só o INPC. Na verdade, todo prejuízo que eu causo a alguém, por exemplo, imagina que eu tiro a oportunidade de alguém estudar. Deliberadamente eu faço isso. Aí aquela pessoa não faz os cursos que ela poderia fazer. O fato dela não fazer isso, às vezes atrapalha o desenvolvimento de outras pessoas que estão ligadas a ela. Então eu sou o causador de todos os prejuízos em cadeia que forem se sucedendo. Por isso que tem sempre aí nos males que a gente faz, uns acréscimos aí. Mas que a misericórdia divina nos ajuda a acertar de acordo com as nossas forças. Mas todos os erros, até os erros em pensamento, que também agem na economia da vida, nós vamos consertar. Então as vidas sucessivas são para isso, para a gente ir aperfeiçoando. Cada existência a gente volta para a vida espiritual com uma lição nova, um desenvolvimento novo, uma virtude a mais. Pode acontecer da gente perder uma existência no sentido de não desenvolver nada? Pode. Podemos escolher levar uma vida ociosa. Nós não vamos piorar no sentido do progresso espiritual que a gente já alcançou, mas nós não acrescentaremos nada aos nossos valores. Então, estacionar, a gente estaciona. E uma vez estacionados, a gente pode, sem perder já os valores que a gente tem, a gente pode complicar a nossa situação. Isso não muda o que nós somos, mas às vezes a nossa situação fica mais complexa porque na ociosidade nós deixamos de fazer o bem. E deixando de fazer o bem, muitas vezes a nossa ausência ali gera um mal e aí vai criando uma complexidade para a nossa realidade espiritual. Essa questão do esquecimento do passado também tem uma outra coisa importante. Ela é assim a manifestação da bondade divina a nosso benefício. Porque ela dá a impressão para a gente que nós estamos tendo um novo começo. Mas, na verdade, não tem nada disso. Nós estamos começando agora nessa existência. Estamos começando de forma geral. Porque às vezes a gente está terminando essa existência. Podendo estar entre aqueles que já estão ali nos minutos finais, se a gente fosse comparar com a partida de futebol. Né? Esse esquecimento vem a nosso benefício também. Imagine se a gente se lembrasse de todas as pessoas que já nos prejudicaram. A gente entrava num serviço, olhava, é você? Ah, nós temos uma continha para acertar. Então,
reavivaria, às vezes, um sentimento de animosidade, de ódio que existe. Ou num casamento, por exemplo, numa união, né? Às vezes não se casa mais, porque haja união e haja afeto. Um olharia para o outro, se encantariam assim, de repente, peraí, mas você foi fulano, e ela e o seu ciclano lá naquele tempo. Não, dessa vez você não me pega mais não. Até logo para você. E às vezes há necessidade de uma convivência junto, para terminarem projetos antigos, para estabelecerem uma vinculação fraterna, amorosa entre eles. E essa é a oportunidade. Se houvesse a lembrança, seria um obstáculo a mais. Então a lei da reencarnação, ela age sempre a nosso benefício. Ela é nunca contra nós. E uma das coisas que a gente pode deixar de preocupar é o que nós já fizemos em outras encarnações. Quem nós fomos. Muitas vezes levados assim, até por vaidade ou por curiosidade. Mas eu gostaria de saber quem eu fui. Normalmente a pessoa quer saber se foi um rei, uma rainha, se foi alguém importante, se foi alguém bonito. O que passou, passou. E o que importa é o hoje. E essa beleza de hoje, se ela existir, também vai passar. Daqui a pouco, a beleza está toda enrugada aí, toda curvada. O que fica é a alma, o espírito. Essa é a realidade que nos importa. E essas vidas sucessivas, o nosso assunto também tem um pouquinho de mundos habitados, elas ocorrem nos mundos que estão nessa casa do Pai. Ocorrem aí, aqui na Terra, em outros mundos. Todos os mundos, a doutrina espírita diz, são habitados. Nessa amplidão sideral aí, né, a gente olha assim e vê aqueles pontos faiscantes. Hoje, com grandes recursos tecnológicos, eles observam galáxias distantes. De vez em quando eu vejo alguma notícia. Galáxia lá da borda do universo. Gente, depois dessa última que eles descobriram, as amplidões se sucedem e outras infinitas galáxias estarão nesse universo divino. Será que Deus criou uma coisa infinita com bilhões? Não tem um número para a gente definir, porque isso é infinito, de mundos só para a gente estudar eles, só para o nosso deleite, só para a nossa noite, né? Ficar estrelada nas noites claras. Eu vi um comentário que o cidadão falou assim, seria mais ou menos como se o homem construísse uma cidade, iluminasse, colocasse todas as benfeitorias e deixasse a cidade lá para ninguém morar. Qual homem ou qual empresa faria um empreendimento desse? Não, eu fiz isso aqui só para o pessoal chegar lá de cima daquele homem e ver a cidade, que maravilha. Não existe. Se o homem não faz isso, dirá Deus que é a inteligência suprema. Então os mundos estão aí. E esses mundos não são todos iguais à Terra. A Terra a gente conhece bem. A gente sabe que é um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina, onde a dor está presente. Mas pior do que o nosso mundo são os mundos primitivos, onde a alma faz as suas primeiras reencarnações. Esses mundos primitivos não têm tecnologia nenhuma, não tem utensílios nenhum, é tudo força bruta.
Você conseguir alimentos, você tem que colocar em risco a vida, às vezes. Não tem agricultura, não tem nada disso. Todo dia você vai para matar um bicho, pescar, matar alguma coisa para se alimentar. É um mundo assim, muito materializado. Agora, o nosso mundo, apesar das dores que a gente tem, apesar das dificuldades que às vezes a gente reclama desse mundo, é cheio de dificuldades aqui. Nós vivemos muito presos às necessidades materiais. Para começar, a grande maioria das pessoas todo dia tem que levantar cedo e trabalhar. Para quê? Para sustentar o corpo. Então trabalha para sustentar o corpo, que daí 60, 70, 80 anos desgasta e morre. Você fica preso numa roda ali, né, que cria às vezes embaraços. Só que exatamente nessas repetições de atividades diárias, uma profissão, outra, que o espírito desenvolve a sua inteligência e os seus sentimentos. Então esse é o nosso mundo, o mundo de expiações e provas. Mas a gente tem ouvido que o nosso mundo está num momento de transição. Ele vai passar de mundo de expiações e provas, já está passando, para o mundo de regeneração, o mundo regenerador. Nesses mundos, a alma se retempera das lutas que enfrentou aqui nesse mundo de expiações e provas. Se prepara para tarefas diferentes, em condições mais amenas. Ele ainda é sujeito a até dores, mas elas não são tão intensas como agora. Depois desse mundo, expiações e provas, o predomínio é do mal. Tem o regenerador, que é um momento de refazimento do espírito. Depois desse mundo, vem os mundos felizes. Nesses mundos felizes, o bem predomina. Aí a gente já não tem muito acesso a essa... A gente nem imagina, porque... A gente pode fazer um esforço e imaginar, né? Um mundo, por exemplo, sem doença. Quantas dores não estariam sendo evitadas? Um mundo onde ninguém passasse fome. Seria muito diferente da Terra. Um mundo onde todas as pessoas tivessem acesso à educação, ao conhecimento. Seria diferente. Um mundo onde ninguém fosse feio. Todo mundo tivesse assim uma beleza particular, nenhum igual à outra. Um mundo onde o semblante de cada um retrataria já essa felicidade que dá o nome a esse mundo. Mas nós vamos chegar lá. E depois desses, tem os mundos celestes ou divinos. Nesses mundos é o bem absoluto. Quem mora nesses mundos são os espíritos depurados, aqueles ministros de Deus, espíritos já com uma condição espiritual que escapa às vezes da nossa imaginação. São almas, são espíritos que são capazes de grandes realizações. Nesses mundos, então, a felicidade é completa. A partir de mundos felizes, esses mundos celestes ou divinos, os espíritos que moram nesses mundos não estão presos aí, como nós estamos. Nós estamos presos na Terra, não dá para sair. O homem arrisca alguma coisinha, foi na Lua, mas ele tem que levar naquelas roupas todas o ambiente aqui da Terra, né? A situação da Terra. E fica lá um tempinho e volta. Mas ele ainda está preso. É difícil, ele não consegue sair. E desencarnando também não sai. Está preso aqui na Terra. Nesses mundos, nessas esferas espirituais que envolvem a Terra. Agora,
quando o Espírito age rápido e ele alcança todo o progresso que aquele mundo pode oferecer, aí ele está na vida espiritual, num período que é chamado de erraticidade, esse intervalo entre uma reencarnação e a outra. Ele está lá e verifica que, olha, eu não tenho mais nada que aprender na Terra. Então ele recebe como se for uma promoção e pode reencarnar em mundos melhores, para ter coisas novas para ele aprender. Ele não vai ficar perdendo tempo, a não ser que ele venha em tarefas missionárias. Ah, não, eu não tenho nada que aprender, mas eu tenho uma turma de gente lá que eu gostaria de estar com eles para ajudá-los. Aí ele vem numa tarefa específica. Não que ele precise mais de aprender aquela situação, mas ele vem por amor para ajudar. Se ele não reencarna numa missão, aí ele pode reencarnar num mundo melhor. Agora, o contrário também pode acontecer. Imagine que o mundo progride e o cidadão, qualquer um espírito, ele é preguiçoso. O mundo está avançando, a maioria das pessoas progredindo, e ele insiste no mal. Ele insiste na ociosidade. Ele insiste em não aprender. Como um outro foi promovido, ele pode ser rebaixado. Não que ele vá perder o progresso que ele já tem, mas como a Terra ou o planeta que ele estiver vai passar de uma fase a outra e ele não tem condições de viver nessa fase nova, aí ele vai para um outro mundo. Da mesma natureza, da mesma categoria, né, que ele está, ou até às vezes uma categoria inferior. Quando ele vai para uma categoria inferior, ele vai ajudar aqueles que vão receber eles. Às vezes essas migrações aí de espíritos acontecem assim, aos milhares. Vocês imaginam, é um mundo bem atrasado, de repente chegam milhares, milhões de espíritos, já com um desenvolvimento grande, já com noções de tecnologia, de uso agrícola, de uso de ferramentas. Chegam aquela turma de espíritos e começa a viver num mundo completamente primitivo. Eles vão estranhar um pouco, eles vão olhar para o lado, mas aonde é que a gente veio? Eles vão sentir uma agonia, uma angústia às vezes. Eles vão ter uma saudade assim, de alguma coisa que eles não sabem explicar. Normalmente, os povos que vieram para a Terra, que vieram nessa condição, eles olhavam para o céu, eles realizaram estudos assim muito avançados para a época deles, exatamente porque eles tinham uma ânsia de conhecer alguma coisa. Eles sabiam que tinha algo diferente daquilo que eles estavam vivendo. E aí eles começam a impulsionar aquele mundo. Normalmente eles encontram povos que são intelectualmente muito abaixo deles. Normalmente eles dominam esses povos, usam eles a benefício próprio, mas com isso eles vão transmitindo conhecimentos a esses povos. E aí eles fazem com que o progresso desse mundo seja acelerado. Tudo tem uma razão de ser e tudo é usado a benefício do espírito ou das coletividades espirituais. Não tem nada perdido. Então a pessoa foi degradada, saiu da terra, foi para um mundo inferior, o castigo. Nada disso, é que ele precisa daquela experiência. Só que mesmo isso vai ser usado a benefício dele e de outros povos. Então a grandiosidade da lei divina não deixa nada perdido. Tudo é aproveitado para o bem.
Então, quando, às vezes, nós sofremos um prejuízo, nós podemos ficar com o prejuízo, guardar esse prejuízo, guardar até mágoa desse prejuízo que nós sofremos, e ficar com isso perturbando o nosso mundo interior. Ou a gente pode observar isso como um aprendizado, como uma lição que a vida nos oferece, e nos libertar de qualquer sentimento negativo. Estamos livres para avançar no caminho que a gente escolher. O nosso mundo é a Terra. Estamos aqui. Se vocês tiverem vontade de ir para Júpiter, Saturno, ficar mais perto dos anéis de Saturno, não é por agora, não. A Terra é a nossa oficina, é a nossa escola. E daqui a pouco nós estaremos na Terra ainda, mas nas regiões espirituais. Estão nessas regiões espirituais todos os que a gente viu morrer o corpo. Mas a doutrina espírita nos fala, recordando Jesus, que ninguém morre. Os nossos familiares estão vivos. Tudo que eles eram não se perdeu. E logo, logo a gente vai se reencontrar. Embora quando a gente está aqui, a gente não quer que seja tão logo, logo, né? A gente prefere que demore um pouco mais, né? Porque a gente tem assim a intuição de que é preciso aproveitar muito bem todo o tempo que a gente está aqui. É lógico, nós vamos sentir saudades de quem for. Vai fazer falta às vezes na nossa casa. Mas a gente saber que eles estão vivos, que eles estão integrados numa vida, numa sociedade espiritual própria para eles. Que eles também vão trabalhar, vão estudar, vão aprender. Isso é o maior consolo que a gente pode ter. É igual um filho. Se a gente fala, meu filho morreu, nossa, que tristeza. Quantos pais e mães nunca superam a desencarnação de um filho? Agora você fala assim, não, meu filho está lá no exterior, está fazendo um curso lá. É diferente, né? Sabe que ele está no exterior, mas ele está lá num país que ele não pode sair de lá agora. Está com um problema político lá, ele está preso lá. Mas ele está vivo, eu sei que ele está lá. É lógico, se lá tiver internet, pode trocar algumas frases no Zap. A vida espiritual é esse país. Ah, mas não tem o Zap, não tem. Mas tem o pensamento e o sentimento de amor que nos une. E a gente se comunica com eles muito mais do que a gente supõe, muito mais do que a gente imagina. A nossa morada, a nossa terra, o ponto de progresso espiritual nosso é aqui, é nesse chão, nós estamos pisando. E o corpo que a gente tem é esse. Agrada ou não, nós não podemos mudar isso. É o nosso instrumento para participar desse concerto da vida aqui na Terra, nesse momento. Ah, mas ele é meio baixinho, eu precisava ser um pouco mais alto. Faça o que der para fazer com esse corpo baixinho. Mas ele é diabetes, faz o que você pode fazer. Tem tantos meios de controlar isso, uma doença, outra, mas você pode viver a felicidade que é possível viver. Você pode dar utilidade a essa experiência que você vive agora, de tal forma que quando você voltar, ou quando a gente voltar, nós olharemos para trás e perceberemos que apesar das dificuldades da nossa escola, nós aproveitamos a lição do dia. Porque uma encarnação é como se for um dia na eternidade, menos que um dia.
nós que nos amamos, estaremos juntos. Em outras realizações no futuro, fora da terra. E depois em outras aqui na terra. Não permitamos que a desesperança, o desânimo nos abata. Porque nós temos, olha, o infinito pela frente. Então a gente já pode mudar algumas coisas. Quando a gente ficar sabendo que alguém desencarnou, não vamos nem pedir, meu Deus, que abençoe o descanso eterno. Não é isso não. Deus que abençoe a atividade eterna na terra, onde ela for. Onde ela estiver, que seja amparada, assistida. Quando a gente começa a perceber que a vida é espiritual, que não há um final, nós já começamos a nos preparar para viver essa realidade espiritual. Mas a gente pode estar querendo viver fora da religiosidade. Então, quem gosta de pesquisa, quem gosta de estudar, vá atrás. Sobre a reencarnação, por exemplo, eu poderia sugerir aí as pesquisas de um psiquiatra lá do Canadá, que até desencarnou, mas ele dedicou quase que 60 anos, 50 anos, pesquisando casos sugestivos de reencarnação. O nome dele era Dr. Ian Stevenson e fez grandes pesquisas. Tem outras tantas. Quem quer estudar, verificar, buscar respostas, há um campo aberto para a pesquisa. O importante é que a gente não viva na inatividade em relação à nossa realidade espiritual. Vamos aproveitar a nossa existência. E daqui a pouco, será 50 anos, para mim, 100 anos aí para os mais jovens, ela vai terminar. Mas que não dure tanto. Se daqui um ano a gente for embora, o importante é que a gente leve a paz de consciência, a paz no coração. É a maior realização que a gente pode fazer aqui na Terra. Porque essa paz de consciência, a paz de coração é fruto do caminhar da alma dentro do dever, dentro dos estudos. Ele está desenvolvendo as suas potencialidades e fazendo melhor no campo da vida. Ah, mas eu errei nisso. Não pode. Vou levantar, consertar o erro e seguir em frente. Errar é nosso, é humano. Nós vamos errar, mas nós vamos muito mais depois consertar e nos preparar para esse futuro que nos aguarda, que está longe, mas um período onde o amor estará dominando todas as relações entre as pessoas. E a gente já não terá notícias mais, nem de erros, nem de dores. Isso é para o futuro. O presente é de busca de Jesus Cristo. Porque essa ideia da reencarnação, Ele mesmo, o Mestre, nos apresentou. Quando Nicodemos, que era um doutor, um fariseu, senador entre os judeus, procurou Jesus à noite. Acho que ele não quis procurar durante o dia, porque ele era uma figura respeitada. Procurou à noite. Eu sei que o Senhor está vindo de Deus, né? Porque não é possível uma pessoa fazer tantas coisas como o Senhor faz, se não vier de Deus. E nesse diálogo, vocês conferem, né? Tem mais coisas, mais informações. Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que se não nasceres de novo, não entrareis no reino dos céus. O reino dos céus é essa consciência tranquila, que o reino dos céus está dentro de nós mesmos.
E aproveitar o nosso tempo, o nosso mundo, o nosso momento é que vai nos ajudar a construir essa harmonia interior. Esse tempo foi embora. Muita paz a todos. Que cada lar aqui representado esteja envolvido pela luz, pelas bênçãos do Cristo. Obrigado pela atenção. Gente, boa noite. Eu vou ler um texto para vocês. Assim, espero que gostem. Eu fiz essa semana, a semana foi um pouquinho corrida, mas eu espero que vocês gostem. Entre casas, ruas e quartos emprestados, cada pessoa carrega uma história diferente. Há silêncio nas paredes, perguntas sem respostas, coisas que ninguém sabe explicar direito. À noite, o medo aparece pequeno, como um pedido de colo ou de abrigo. Às vezes é só um pesadelo, às vezes é um mundo grande demais para um coração que ainda cresce. Pais tentam ensinar enquanto aprendem, filhos cobram respostas que nem existem. No meio disso tudo, errar faz parte também. Amar também, mesmo sem manual. Somos pequenos diante do mundo. Uma gota, um grão, quase nada. Mas é nesse pouco que a vida acontece inteira, pedindo cuidado, escuta e afeto. E no fim, a pergunta fica no ar, simples e difícil ao mesmo tempo. Quem a gente vai ser amanhã, quando crescer um pouco mais? Todo dia nasce como recomeço. O passado já ficou para trás, mas o futuro ainda cabe inteiro nas mãos de quem segue caminhando. A vida pede pressa e cuidado, porque seguir em frente também é escolha. À noite, o dia vira memória confusa. O pouco fica, outro pouco vai embora. O esforço de viver tem brilho próprio, mais bonito quando é verdadeiro, intenso, sério, quase selvagem, como quem sente demais. O sol aparece tímido numa manhã cinza, e a tempestade reflete olhos castanhos. No meio do caos, um abraço forte afasta o mundo por um instante, e tudo parece distante, menor, porque cada um vive no seu tempo. Mesmo sem medo da escuridão, a gente pede luz, pede presença. Nem tudo foi dito, nem tudo foi cumprido, mas nada se perdeu de verdade. Ainda somos novos. Isso já é motivo suficiente para continuar. Obrigada.